qualquer um de nós já fez essa pergunta. Por que tem país que dá certo e país que não dá certo? Por que tem país que fica rico e país que, embora tenha tudo, acaba ficando pobre? E o que é que explica exatamente o caminho do sucesso dos países? É a economia? São os recursos naturais? É a política? É a educação do povo? É o que, afinal? James A. Robinson, um economista, cientista político britânico, atualmente professor na prestigiada Universidade de Chicago, escreveu 2 best-sellers, não foi nenhum, ele escreveu 2 best-sellers que se ocupam exatamente dessas questões. O primeiro é Por que os países fracassam? E o segundo foi vendido no mundo inteiro. Brasil, inclusive em português, está disponível. O segundo, recentemente lançado, é uma tentativa de explicar o que ele tinha dito lá no primeiro. No primeiro ele disse o seguinte: essencial para entender por que países dão certo ou não dão certo é o estado das instituições. Agora, como é que se chega a boas instituições para o crescimento de um país? E esse é o tema do segundo livro dele. Chama-se O Corredor Estreito, The Narrow Corridor, que é essa tensão entre um Estado forte, porém eficiente, e uma sociedade participativa que é capaz de se relacionar com o Estado num pequeno espaço. É aí que se dá o que ele chama de possibilidade de prosperidade. James A. Robinson, tivemos o prazer de tê-lo aqui agora conosco. Nossa primeira pergunta, James. Em primeiro lugar, obrigado por atender ao nosso pedido da CNN Brasil. Nós não sabemos, James, é a minha primeira pergunta, o que exatamente a pandemia nos trará, mas ela está trazendo um Estado cada vez mais forte. E se, na sua tese, exatamente essa relação entre Estado e sociedade é decisiva, um Estado mais forte significa, na sua opinião, um fortalecimento que veio para ficar? Well, it's very difficult to read the entrails. You know, I think you're absolutely É muito difícil ler a fundo. Acho que você está totalmente certo ao ver agora esse tipo de recuperação do presidente Biden e a maneira muito organizada que ele está distribuindo a vacinação, mostrando essa capacidade do Estado em ação. Mas também existe um contexto no qual as visões políticas sobre o Estado e os papéis corretos do Estado estão mais polarizadas do que já vimos nos Estados Unidos. Acho que é difícil saber o que vai acontecer. Talvez seja o momento em que alguns vão questionar a necessidade do Estado. A pandemia mostrou que o Estado precisa comandar, precisa ajudar as pessoas, precisa subsidiar inovações e ajudar as pessoas a se organizar contra a pandemia. Mas também é um momento muito complexo em termos de atitude política das pessoas. Pode ser o momento de mostrar às pessoas a necessidade de se ter um Estado eficaz. Mas acho que é uma situação complicada. James, a minha pergunta segue na mesma linha. A gente vê como em várias sociedades o papel de um Estado forte hoje é visto de uma forma muito mais, digamos, até simpática do que antes da pandemia. Na sua opinião, o Estado tende a ganhar cada vez mais importância? Acho que dá para se temer, sim. Sua descrição está certa. Falamos dessa luta entre sociedade e Estado. O Estado quer controlar a sociedade e a sociedade quer controlar o Estado e fazê-lo trabalhar em seus interesses. Não é um problema de engenharia, algo que se salva com a Constituição e depois relaxa. É um processo contínuo, o que chamamos de efeito rainha vermelha no livro. Qualquer momento como esse é sempre assustador. Quando Hayek escreveu O Caminho da Servidão, ele viu o tipo de expansão do Estado no pós-Segunda Guerra Mundial, abordando os papéis do Estado, o bem-estar social, a nacionalização, e ele viu isso como uma espécie de antessala da autocracia, do totalitarismo, do stalinismo. Acho que ele estava errado, porque a sociedade pode se adaptar e responder. Mas acho que o fato preocupante no presente, pelo menos nos Estados Unidos, é que a sociedade está tão polarizada que as respostas são dificultadas. A sociedade está tão dividida contra si mesma, então é difícil responder coletivamente. E é difícil que surja aquela competição produtiva entre sociedade e Estado. Isso me preocupa.
James, você participa de um grande debate internacional de muitos anos, caracterizado inclusive por alguns autores de muita expressão. Me ocorre aqui, por exemplo, Friedrich Hayek, o autor de O Caminho da Servidão, segundo o qual um Estado que taxa muito e estabelece um estado de bem-estar social muito generoso significa acorrentar as pessoas, tirar a liberdade delas. Não é o que parece ter acontecido ao longo dos anos. A pandemia reforça essa percepção? I think it didn't happen in the way Hayek anticipated, because he didn't. Acho que não aconteceu da maneira como Hayek imaginou, porque ele não previu que a sociedade podia disciplinar o Estado e fazer o Estado trabalhar em seu interesse coletivo. Mas acho que uma das ênfases que há no livro é que isso é um problema contínuo e sem fim. Nunca nos livramos disso. É preciso acordar todos os dias, sair da cama e ficar de olho no Estado. Está em quase toda essa proliferação de ferramentas tecnológicas que o Estado tem para monitorar e controlar a sociedade. Isso exige novas respostas, nova supervisão. E está em uma escala tão alta que Hayek nem podia prever. Quando George Orwell escreveu 1984, sobre a mesma época que Hayek mencionava, ele disse que o grande irmão estava nos observando. Só que o grande irmão não podia nos observar tecnologicamente em 1948. Mas hoje ele pode. Os parâmetros mudaram. E isso é preocupante. The goalposts have moved, and that's something to be concerned about. James, quando você descreve os vários tipos de estados e a relação do Estado com a sociedade, você usa a figura do Estado Leviatã, aquele gigante, o Leviatã acorrentado, um tipo de Estado. Você se refere ao Leviatã despótico, um outro tipo de Estado. Mas você tem uma terceira categoria, o que você chama de Leviatã de papel, que é um Estado ao mesmo tempo repressivo e ineficiente. E põe a Argentina como o melhor exemplo disso, ou outros países latino-americanos também. Acho que sim. É uma categoria que usamos muito para falar da América Latina. Usamos Argentina e Colômbia como exemplos, que têm tanto um Estado fraco como uma sociedade fraca, mas é o tipo de armadilha que nos paralisa. É o tipo de conceito que usamos para falar dos problemas na América Latina. James, quando a gente fala de Estado forte, a gente pensa imediatamente na China, mas você tem uma opinião dissidente até, podemos dizer, dizendo que a China não conseguirá ser essa alternativa que muitos pensam que já é às economias e sociedades liberais. Você mantém a sua previsão que ela vai falhar antes de ser uma alternativa? É sempre arriscado prever o que acontece com as sociedades, mas acho que a história aqui é interessante. É claro que a China sempre foi muito grande, dominante, e é fácil se entusiasmar por essas noções. Mas se olharmos historicamente, as pessoas sempre se impressionam com isso. Tenho idade suficiente para lembrar como as pessoas ficaram impressionadas com a União Soviética. Basta lembrar dos anos 70 e 80, com muitos livros de economistas acadêmicos tratando de como os soviéticos haviam descoberto um modelo de sucesso real para o crescimento econômico, que até foi isso mesmo, começando com a industrialização de Stalin no final dos anos 20 até a metade dos anos 70. Durou quase 50 anos. O crescimento econômico foi vertiginoso. Eles mandaram o primeiro cão para o espaço. Sempre tinham uma tecnologia avançada na Segunda Guerra Mundial. Eles enganaram todo mundo. Enganaram a CIA, os líderes soviéticos e gerações de economistas acadêmicos. Hoje a gente mal pode entender como isso aconteceu. É claro que há muitas diferenças entre as experiências de crescimento econômico dos chineses e dos soviéticos, ou toda a experiência econômica da Argentina antes dos anos 20. Mas é bom para nos lembrar que existiram muitos soluços de crescimento econômico insustentáveis no passado.
Elas podem ter saído dos trilhos por várias razões, mas temos um argumento simples, que é o do que o sistema político chinês não é consistente com o desenvolvimento capitalista inclusivo. Não dá para ter inclusão, inovação, empreendedorismo privado com os caprichos de uma ditadura personalista. Há centenas de exemplos, incluindo na própria história chinesa, que mostram que isso é incompatível. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe totalmente. De vez em quando pode existir um líder que não seja assim. Pode existir um Deng Xiaoping ou um Lee Kuan Yew, mas não é o que se tem na China. E para mim está claro que é uma situação insustentável. Não só a história do mundo, mas a história chinesa demonstram isso. Não se sustenta, não existem as instituições que podem sustentar essa situação. James, outro conceito importante na sua obra é o que você chama de instituições inclusivas, aquelas que permitem participação da sociedade, e as instituições, como você diz, exclusivas, que servem a interesses determinados, mas não necessariamente ao bem comum. Agora, quando a gente considera exatamente o que está acontecendo do ponto de vista da China, com a capacidade de controle, portanto, de instituições exclusivas, estamos perdendo essa batalha rumo a mais liberdade e possibilidade da sociedade reagir ao Estado? Entendo isso. A experiência de crescimento chinesa espalhou riqueza até certo ponto mundo afora. Aumentou o preço das commodities, o que é bom para a América Latina. Mas acho que minha visão está mais voltada ao fato de que as lições que a América Latina pode aprender com a China sobre criação de prosperidade sustentada são muito limitadas, ao ponto de que o que deu certo na China tem sido muito ligado a características específicas chinesas. Há aspectos da sociedade chinesa, como essa noção de meritocracia, que estão tão enraizadas na história chinesa como a autocracia. Mas há princípios da meritocracia que vêm desde os tempos de Confúcio e até antes. Isso os ajudou muito a fazer o que fizeram. Mas creio que isso não é suficiente no contexto desse sistema político muito autocrático e personalizado. Acho que a América Latina tem encarado a mesma tarefa há 200 anos, que é tentar passar, em nossa terminologia, nesse corredor estreito. E, de certa forma, isso é mais fácil para a América Latina do que para a China. Você citou o conceito do Leviatã de papel, no qual se está preso num tipo de Estado fraco que é ruim ao fornecer bens públicos, implementar impostos ou regulamentações. E sociedades fracas que não estão ligadas de forma realista politicamente, que não são boas em se organizar coletivamente. Mas a parte interessante disso é que, de forma paradoxal, é uma posição melhor que a da China. Na China, o Estado domina a sociedade a um ponto em que é muito difícil achar a saída. A América Latina não é como alguns lugares na África subsaariana, nos quais o Estado é totalmente inexistente e a sociedade domina. Como no Iêmen e na República Centro-Africana. O caso latino-americano é interessante. Parece difícil conseguir construir instituições melhores. Mas, ironicamente, de acordo com a nossa teoria, vocês estão mais próximos desse equilíbrio entre sociedade e Estado, que é a chave para o sucesso, do que lugares como a China ou o Iêmen. Há espaço para o otimismo, de acordo com essa perspectiva, mas acho que não substitui a ação de construir instituições mais inclusivas e de responsabilizar o Estado. Se olharmos historicamente, é o caminho que toda a sociedade passou, e é difícil manter essa direção na América Latina, e eu entendo. A América Latina está em melhor posição do que esteve no passado, mas ainda há muitos desafios. James, quando você se dedica a descrever esse que você chama de corredor estreito, esse espaço que existe nessa tensa relação entre Estado de um lado e sociedade do outro, você fala muito do papel de elites, que quando são egoístas, pensam apenas nos próprios interesses, digamos, localizados e estreitos, acabam tornando esse espaço ainda mais difícil. Os populistas sabem muito bem explorar os interesses de elites egoístas. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem a sensação de ter elites egoístas com pouca ideia do bem geral.
Você acha que essa aliança entre elites egoístas e populistas veio para ficar? É um processo. Não se pula de uma sociedade muito extrativa para uma sociedade muito inclusiva. E os Estados Unidos não fizeram isso. E a Grã-Bretanha, meu país, também não. É um processo. Ainda existem elites na Grã-Bretanha. Elas só não conseguem influenciar as coisas como faziam 200 anos atrás. É preciso encontrar um caminho. É preciso ir gradualmente construindo isso. O que eu quero dizer é que qualquer país bem-sucedido teve esses problemas no passado também. Eles tiveram populistas. Os Estados Unidos tiveram populistas. Andrew Jackson era um populista, sim. As pressões sempre surgem. É uma desordem. É confuso construir instituições inclusivas. As pessoas sempre têm o incentivo de continuar numa sociedade extrativa ou de buscar soluções ilusórias ou de curto prazo para os problemas da sociedade, e isso é típico desse problema. A maneira como eu encaro essa atração atual pelos líderes populistas na América Latina, como o presidente López Obrador no México, o presidente Bolsonaro, e em todo lugar, na Bolívia também, é o resultado do que o meu ex-colega Samuel Huntington chamava de terceira onda. Mas um dos desafios é que as expectativas das pessoas quererem resultados mais rápidos que aqueles que as instituições conseguem produzir. E daí se chega a soluções. É muito difícil lidar com todas as pressões. Se olharmos para todos os países latino-americanos, Brasil sob o presidente Collor nos anos 90 com a hiperinflação, Argentina com Alfonsín, hiperinflação, Peru e Bolívia, hiperinflação. Quando veio a democracia, todas essas pressões vieram à tona. E é preciso tempo para entender como lidar com elas, como gerir e canalizar essas pressões numa direção social e construtiva. Acho que ainda é parte das dores do parto de uma sociedade mais inclusiva. O perigo é que as dores possam fazer descarrilhar o caminho todo. Não vejo isso só na América Latina. O caminho é turbulento, mas não acho que ele será destruído por isso. As pessoas aprendem, não são burras. Elas entendem o que é possível e desejável. O que a gente observa hoje numa tendência internacional é que, por motivos diversos, né? China pelos seus motivos, Estados Unidos pelos seus motivos, União Europeia pelos seus motivos, todos estão tratando agora de dar uma freada, de dar uma segurada nas big techs, nos grandes conglomerados digitais que se formaram nos últimos anos. Você considera esse freio de arrumação, digamos assim, essencial para preservar uma relação sadia entre Estado e sociedade? Provavelmente a resposta é sim. Minha visão disso é que, no fundo, é uma coisa boa, é uma questão de inovação. A razão por essas pessoas estarem ganhando tanto dinheiro é porque elas oferecem serviços que as pessoas valorizam e que não tinham antes. É o capitalismo. É o que move a produtividade, os padrões de vida. Eu tenho a tendência de reclamar menos sobre isso do que muitos dos meus pares. A grande questão aqui é que se trata de inovação, e essa inovação é contínua e dinâmica. Veja o caso das biotechs que desenvolveram a vacina que eu tomei na semana passada. É uma inovação impressionante, com implicações incríveis, positivas, pelo bem-estar da humanidade. Ok, a Pfizer está ganhando muito dinheiro. E daí? É assim que funciona o capitalismo, é um incentivo à inovação. É bom ter isso em mente. A história sugere que sim, é preciso regulação e controle. Falei sobre como as expectativas das pessoas também estejam adiante das instituições. As tecnologias também estão à frente das instituições e da capacidade das instituições de regularem e controlarem a tecnologia. No nosso livro, Por que as Nações Fracassam, falamos sobre os barões ladrões e como o Estado nos Estados Unidos conseguiu criar instituições antitrust para controlá-los. Demorou uns 20 ou 30 anos para isso. Levou tempo para entender como fazer isso sem matar a galinha dos ovos de ouro. E o próximo campo de batalha está em operação agora. Há um volume imenso de trabalho intelectual sendo feito por economistas, até na Universidade de Chicago, pensando nas consequências para a sociedade e as melhores maneiras de gerir e controlar a tecnologia.
Mas não vamos ignorar o quadro maior, que isso é algo ótimo para a humanidade. E os lucros são muito grandes, porque o mundo está muito globalizado. O mercado é muito maior do que aquele que Vanderbilt ou Rockefeller tinham. E a última pergunta, para encerrar nossa conversa, James, é realmente muito mais abrangente. A gente tem a sensação, já tinha essa sensação antes da pandemia e com ela mais ainda, que essa ordem internacional liberal, boa parte dos anos depois da Segunda Guerra Mundial, liderada, fundada pelos Estados Unidos, está sob uma séria ameaça. A pandemia vai tornar essa ameaça ainda mais presente? Well, I think there's certainly challenges. There's no doubt about that. Certamente há desafios, sem dúvidas, mas sempre temos desafios. O professor Acemoglu e eu, quando começamos a trabalhar juntos quase 30 anos atrás, o que nos incentivou foi o fato de que todos os economistas concordam sobre o que cria prosperidade. Mas em todos os lugares do mundo parece difícil fazer isso. Por quê? Porque é difícil criar algo que todo economista pensa que é fácil. É a política, porque é muito difícil acertar as políticas. Acho que o que vemos na construção desse modelo liberal-democrático é que é um modelo de política funcional, que combina democracia e responsabilização com um desempenho econômico muito dinâmico. Mas também é desafiador manter isso politicamente, mais do que a gente pensava durante aqueles momentos de triunfo após a derrocada soviética. Não há complacência. Não é o fim da história que o professor Fukuyama falava. Isso é besteira, agora sabemos. É uma luta contínua, precisamos estar preparados. Precisamos antecipar, pensar a respeito. Estar preparados. Não estávamos preparados, ninguém estava para o presidente Trump. Era tudo visto como uma piada. No dia em que o Partido Republicano indicou Trump como candidato, tenho certeza que Hillary Clinton e seu pessoal de campanha comemoraram. Acharam que era uma barbada. Eles não entenderam a natureza do desafio. Acho que foi um alerta que pode ser bom para esse país. Acho que pode ser assim em todo lugar. Pode ser dolorido durante o processo, em especial no Brasil, em que não há tantos pesos e contrapesos, em que o Estado de Direito não é tão forte como aqui para manter tudo sob controle. Mas acho que um dos caminhos otimistas da nossa teoria é que enquanto se está nesse corredor estreito, há muitos loops de feedback. Dá para sair, mas é preciso de um grande choque no sistema, maior do que o que já vimos até agora nesse país. Mas para a América Latina, ainda há o problema de entrar nesse caminho dinâmico. Ainda não vejo nenhuma sociedade latino-americana chegando ali. Talvez o Chile seja o país mais próximo desse caminho, mas ainda há muitos desafios no Chile nesse sentido. James, em nome da CNN Brasil, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima.